Boa noite. Até o encontro de Badolite entre o MPLA e a UNITA, a guerra civil em Angola fez-se primeiramente pela vontade e determinação de um homem, Jonas Savimbi. Depois de Badolite, a questão que se coloca, a questão de hoje e do futuro próximo, é de saber se a paz se pode fazer sem ele ou contra ele. Neste domínio, a resposta do Presidente da UNITA é clara. Nada o afastará do processo de negociações agora iniciado em Angola. Isto no plano interno. No plano das relações com Portugal, as respostas revestem-se de outras e maiores nuances. Portugal teria um encontro de atraso, o de Badolite, do qual resulta que Lisboa estaria a ser mais MPLista do que o próprio MPLA. Por fim, no plano internacional, a UNITA iniciou já um processo de diálogo com aqueles que foram os seus inimigos mais ativos e perigosos, os cubanos, e iniciou na perspectiva de se encontrarem formas de cooperação para os tempos de paz, que parecem finalmente aproximar-se. Estes são apenas 3 das dezenas de pontos que Jonas Savimbi aceitou abordar durante a entrevista exclusiva que concedeu à RTP na passada segunda-feira, dia 10. A entrevista realizou-se na Jamba, no sul de Angola, e na presença dos principais dirigentes políticos e militares da UNITA. O Dr. Savimbi está pronto a exilar-se voluntariamente? Não. Mas porquê então esta exigência do MPLA, na sua opinião? Quero crer que isso não é uma posição nova do MPLA. O MPLA, em 1984, pediu ao presidente Houphouët-Boigny a mesma coisa. Também, em 1987, o presidente Kaunda mandou uma mensagem escrita que eu não recebi, porque estava informado do conteúdo da carta. Também pedi a mesma coisa, e no dia 16 de maio, quando tiveram aquela reunião em Luanda, dos 7 pontos do que representa para o MPLA o plano de paz, um dos pontos é o exílio. Portanto, não há aqui nenhum exílio voluntário. É um ponto que faz parte do programa do MPLA, que eu considero que espelha uma grande fraqueza. Logo, ninguém me falou nisso, nem eu ia aceitar. E, sobretudo, a situação da UNITA é confortável, no plano interno, militar, diplomático, no plano externo. Logo, nós não temos necessidade de fazer concessões do género. Portanto, nem mesmo o presidente Mobutu, que é o mediador, nunca me falou nisso. Mas é um plano do MPLA. Logo, não há nenhuma coisa voluntária aqui. É uma imposição que eles não conseguem materializar. E quais são as razões, em sua opinião, que levam o MPLA a fazer essa exigência? É fraqueza. É fraqueza, é tibieza do MPLA. Há tempo, o Dr. Savimbi disse que a UNITA não era um partido, era uma frente. E sendo uma frente, ela inclui no seu seio várias sensibilidades. Poderemos entender esta exigência do MPLA como um modo de colocar parte, se não o todo, pelo menos parte da UNITA, contra aquilo que é o seu líder atual, o Dr. Savimbi? Não se consegue fazer isso. Até eu considero que a UNITA é o movimento que está melhor organizado, mais coeso. Quando nós estamos a dizer que a UNITA é uma frente, é porque nós não estamos dirigidos por uma ideologia monolítica, mas que nós temos o nosso próprio conceito político de unidade. Isto temos. Portanto, nós não temos correntes, não temos grupos. O que nós estamos a dizer que é uma frente é porque nós temos uma liberdade de pensar diferentemente. Mas quando formos a atuar, atuamos todos como um corpo só. Logo, na UNITA não há grupos que o MPLA pretenda opor ao presidente Savimbi, não existem. Fazendo um exercício de futurologia política, se de facto fosse uma condição para que houvesse paz em Angola, um exílio ou qualquer outro nome que se lhe dê a um afastamento do Dr. Savimbi, ele seria ponderado? Não, é que se nós estamos a pretender fazer a reconciliação nacional, passa necessariamente pelo esforço dos dirigentes para poderem convencer os seus militantes, os seus militares, a cooperarem com o MPLA. Portanto, é imponderável pelo facto de que o MPLA falhou a guerra. Em todos os termos históricos do conhecimento do tipo de guerras revolucionárias, o que se passa aqui em Angola é que o MPLA falhou. Porque uma guerra revolucionária não tem necessariamente que tomar Luanda. Em primeiro lugar, tem de paralisar o governo, o que nós conseguimos fazer em 14 anos. Também tem de paralisar a vontade do governo de lutar. Conseguimos. Os FAPLA hoje não querem lutar. Nessas condições, o MPLA não é vencedor. Como não é vencedor, não pode de forma nenhuma ditar condições. O MPLA procura compor com a UNITA. E nós estamos dispostos também, porque nós queremos a paz.
Mas nós vamos para as negociações numa posição bastante forte, muito melhor do que o MPLA. Mas, de qualquer das formas, a UNITA também não é um vencedor. Mas entre uma força de guerrilha, que somos nós, que não tinha 60 mil cubanos, que não tinha os russos, que não tinha os tanques, que não tinha aviação, estarmos em pé de igualdade a negociar com o MPLA, não somos derrotados de forma nenhuma. Na sua opinião, deveria então existir em Angola uma fase durante a qual existiria um governo de transição e a seguir eleições. E isto é correto, isto é exato? Sim, é que eu não vejo como é que nós vamos cooperar com o MPLA. A Badolita foi uma vitória, porque pela primeira vez as delegações do MPLA e da UNITA encontraram-se. O plano da UNITA durante 14 anos foi de apelar para conversações diretas entre nós e o MPLA, o que foi feito. Proclamou-se cessar-fogo, é preciso negociar cessar-fogo, e já não vemos como é que nós vamos cooperar. O MPLA pensa que pode integrar a UNITA, mas a UNITA não cabe no MPLA. Tem uma estrutura própria de 23 anos, é sólida, é rígida. Temos uma Força Armada também de 23 anos, não cabe também nas FAPLA. A única solução que eu vejo é a formação de um governo de coligação e que seja também de transição. Para mais tarde, através das eleições, darmos uma forma constitucional, digamos, permanente ao país. Isto não foi aprovado em Badolite, mas não vejo que se consiga fazer outra coisa. Bem, mas o facto é que a regra geral em África, Sr. é de que o continente não gosta muito de eleições, elas não se têm verificado, não se têm feito de norte a sul. Não é verdade. Isso está a ser desmentido agora na Argélia. A Argélia, que fez a primeira revolução, agora está a fazer eleições. Porque a situação obrigou os argentinos a aceitar isso. E a Polónia está a fazer eleições, estão no par de Varsóvia. Portanto, não, eu penso que essa situação de dizer que em África não se fazem eleições foi uma condenação que os africanos aceitaram, os europeus quiseram endossar, mas que não representa de forma nenhuma a vontade dos africanos também. Não há um único país africano, com exceção de Angola, que ascendeu a independência sem eleições. Todos passaram pelas eleições. É depois das eleições que os movimentos maioritários não deram possibilidade à oposição de se constituir em oposição política. Mas que não tivessem feito eleições, fizeram todos eleições. O condenado africano não pode ser condenado a viver os recuos, não é possível. Hoje o mundo é outro, há mutações profundas por toda parte. A Angola não pode esperar, e estamos numa situação favorável agora para podermos aceitar essas mudanças. Agora esperarmos para a próxima década o que nós devíamos fazer agora. Bem, mas se houver eleições ias perder? Se a UNITA perder as eleições, tem de fazer jogo diplomático, político, noutros termos. Temos que fazer com que a Constituição de Angola permita uma oposição política. E isso também fica bem também para o MPLA se perder. Exato. É uma garantia, é uma garantia. Se nós formos a fazer a revisão da Constituição, para podermos dar lugar a uma oposição política, é uma garantia para a UNITA se perde e também para o MPLA se perde. Há anos atrás disse-me que se o MPLA, ou melhor, que a UNITA não gostaria de ficar sozinha no poder porque sabia por experiência própria que algumas centenas de militantes do MPLA na mata poderiam paralisar a economia angolana, o desenvolvimento da economia angolana. Mantém essa posição hoje? Portanto, feitas as eleições, dependerá da situação que nós vamos ver nessa altura. Poderemos formar um outro lugar da coligação, porque as coligações na Europa e todo o mundo continuam a ser formas de governo. Se a situação de Angola, depois das eleições, ditar uma nova coligação, far-se-á a coligação. No que respeita à FNLA, qual o futuro dela, como encara a sua existência, a sua eventual existência, designadamente num processo que conduz a eleições? Não será só a FNLA, com certeza. A FNLA é um caso particular. A FNLA participou na libertação nacional, não participou agora no combate contra os cubanos, mas a FNLA para nós tem nome, tem um dirigente. Por isso mesmo terá lugar nesse xadrez de forças políticas angolanas para participar nas eleições. Que força é que vai representar neste momento, não sei. E também nós podemos dizer que outras forças políticas podem se formar. Não seria bom termos 43 partidos políticos, porque é a tendência de Angola.
Mas 3, 4 partidos políticos em Angola penso que é aceitável. Qual é, agora que teve um primeiro encontro com o Dr. José Eduardo Santos, qual é a sua opinião sobre ele enquanto homem? Eu recordo-me também que há anos atrás o Dr. Savimbi dizia que ele não tinha nem a envergadura nem a estatura política de, por exemplo, o Presidente Agostinho Neto. Enganou-se na altura ou engana-se agora quando o considera um homem corajoso? Não me engano em nada. E também não há dentro do MPLA nenhum dirigente que se possa comparar com o Dr. Agostinho Neto. Portanto, isso é uma verdade. É uma verdade que eu digo como da UNITA, é uma verdade que os homens do MPLA constatam como MPLA. No entanto, o encontro que eu tive com o presidente José Eduardo Santos, primeiro não o conhecia. Quando trabalhávamos com o MPLA, ele não estava lá. Devia ter ocupado nessa altura posições muito subalternas. É a coragem com que ele quis tomar essa posição, portanto, admiro essa coragem. Porque eu sabia exatamente que no MPLA havia dissensões sobre o assunto, ainda mais que antes deste encontro ele fez certos contactos com certos chefes de Estado para pedir que eu não abraçasse, porque se eu fosse abraçá-lo teria problemas em Luanda. Portanto, compreendi imediatamente quando no encontro entre compatriotas nós temos que primeiro situar como é que vamos nos cumprimentar, não pode haver televisão, não pode haver fotógrafos, não se pode abraçar, portanto compreendo que é um meio muito limitativo a pedido do Eduardo Santos. Logo, assim mesmo, dando esse passo para apertar a minha mão, considero que foi corajoso, porque todo o antecedente era condicionado para não haver fotografia, para não haver filme, etc. É isso que eu digo, mas conheci o homem. E acha que essa coragem lhe bastará a ele para vencer as resistências internas por parte daquilo que se considera a ala dura, radical do MPLA? Ali desejo-lhe boa sorte. Aproximamos-nos de meados de julho. Nesta altura, quais foram os resultados práticos do encontro de Badolite? Aliás, foi um encontro, foi um acordo, foi um tratado. Como é que o classificaria, Dr. Savimbi? Não, melhor talvez um encontro, porque não houve nenhum tratado assinado, houve uma declaração também não assinada, e portanto nós preferimos chamar aquilo um encontro. E o encontro que foi muito útil, em primeiro lugar os da UNITA e do MPLA encontraram-se, não só o Eduardo Santos e eu, mas também a delegação da UNITA e a delegação do MPLA, conseguiram trocar impressões, algumas impressões eram de caráter familiar, e começou-se já a criar um ambiente que possa conduzir a conversações mais objetivas. Também os chefes de Estado africanos que estiveram lá, 18, mais 2 países representados por um vice-presidente e por um presidente da Assembleia, 20 países deram uma caução às conversações entre a UNITA e o MPLA no caminho difícil da paz. Esse encontro realizou-se em Badolite, no exterior, fora de Angola. Mas aqui no interior de Angola, como é que ele foi visto? Como é que ele foi sentido? Quais foram as primeiras reações a ele, quer do lado das populações e das forças da UNITA, quer do lado das populações e das forças que estão com o MPLA? Felizmente nós esperávamos, quando nós contávamos com isto, o povo de Angola está cansado de fazer guerra, de ambos os lados. E a vantagem da UNITA é que sempre nós antecipamos os acontecimentos. Já em 1988, passamos todo o ano a apelar para o povo de Angola se preparar para a paz, escrever paz, pensar paz, conversar paz. Estamos nesta campanha há quase 2 anos. Portanto, a paz não surpreendeu nenhum militante da UNITA, nem militar da UNITA, muito menos dirigentes. O MPLA sim foi surpreendido, porque o MPLA 2 dias antes de Badolite, através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Loia Lusaka, e do secretário dos Assuntos Internacionais, Binda, Maputo, estavam a dizer que nunca iam conversar. Foram surpreendidos, nós não. E, portanto, o resultado foi que de um lado e do outro houve uma explosão de alegria. Até houve indivíduos que andaram na cidade com panos da UNITA, propaganda da UNITA, e que não houve intervenção nem da polícia, nem do exército do MPLA. Portanto, a paz eu considero que tem uma dinâmica própria, que uma vez posta em movimento, difícil não se pode travar. Até agora estamos a receber mensagens todos os dias de elementos das FAPLA que não querem lutar, procuram confraternizar com os homens da UNITA. A população que já não tem medo das FAPLA, não quer dizer que seja o fim, mas o povo apoderou-se da paz muito fortemente que se pensava. E vai ser muito difícil que o povo largue a paz.
E também vai ser muito difícil que o MPLA consiga remobilizar as FAPLA para a guerra. Isso significa então que, ao falar de Angola, temos que começar a falar e a pensar em termos novos, completamente diferentes. Bom, primeiro, a paz que considero tem dinâmica própria, a paz que foi esperada durante 14 anos, a paz que o povo não vai largar. Teremos de dar um quadro, definir um quadro próprio, como é que vai se realizar a paz, porque há um cessar-fogo condiciona a paz. Ele tem sido respeitado, esse cessar-fogo? Não penso que devíamos falar de respeitar ou não. Depois de 14 anos de guerra, não se podia esperar que um simples enunciado de Badolite fosse a efetivar um cessar-fogo. Nós temos de negociar o cessar-fogo. É preciso definir o que é o cessar-fogo, o que é uma violação, quais são as comissões de controle. Por toda parte onde se tratou de guerra como a nossa foi uma guerra que causou mais de 200 mil mortos, e logo precisa de um sistema, de um mecanismo de controle. Logo, se o MPLA diz que houve violações, é porque pensa que isso faz jeito. Não houve violações. Não houve negociações sobre a maneira de tornar o cessar-fogo efetivo. E o que se passa agora é isto. As pessoas não têm nenhum mecanismo para respeitarem ou para reprovar os seus atos. Portanto, não considero que tenha havido violações de cessar-fogo. Temos de trabalhar para que nós encontremos um mecanismo que controle o cessar-fogo. E se não fizermos isto, a paz fica uma palavra e as ações armadas poderão aqui e acolá acontecer. Se tivesse que estabelecer um paralelo entre aquilo que está a acontecer em Angola neste momento e o que aconteceu no 25 de abril de 74, como é que o estabeleceria? Bom, o cessar-fogo com o governo português não houve nenhum. Não houve nenhum porque nenhuma força, a UNITA ou a FNLA ou o MPLA, nenhuma força estava em posição de exigir do governo português qualquer negociação particular sobre o cessar-fogo. Não havia. Portanto, só a FNLA é que apresentou um português preso, mas prendeu também depois do 25 de abril, no norte. Então, não havia necessidade de se discutir o cessar-fogo. O que discutimos com o governo português foi mais o âmbito político, o quadro político de transferência de poder. Já não é a mesma coisa agora. Agora a UNITA tem 75 mil homens espalhados por toda parte. E o MPLA também tem a sua força. Aqui é preciso mesmo discutirmos juridicamente o que é que vai ser o cessar-fogo. A questão aqui é mais difícil. A sua resposta levanta imediatamente duas questões. 75 mil homens por um lado, como é que esses 75 mil homens se vão entender, se estão a entender neste momento, na medida do possível, com os homens do MPLA, com as tropas e os militares do MPLA? Por outro lado, a questão dos prisioneiros, não houve troca de prisioneiros com os portugueses, mas agora há prisioneiros do lado do MPLA e prisioneiros do lado da UNITA. É uma dupla questão. Primeiro, os nossos não estão se entender com as FAPA, portanto, continuam na posição em que nós queremos que estejam, demos ordens. Do lado do MPLA há uma certa atrapalhação e há certos atos que eles fazem que nós podíamos chamar de violações ou que não são. E 75 mil homens temos de discutir onde é que ficam. Vamos reagrupar aonde? Onde é que estão as linhas de reagrupamento? Vamos fazer o quê? Como é que vamos abastecer? O MPLA pode ou não pode abastecer as forças que ele tem no interior das linhas da UNITA? Há prisioneiros políticos, nós temos aqui para cima de 3 mil. Pilotos e outros quadros políticos do MPLA. Nós temos lá dezenas de milhares. Ninguém tocou neste problema. Portanto, é por isso que eu considero que o princípio foi bom. Mas nós temos que transformar este princípio que criou tanta esperança e tem razão de ter esperança, mas é preciso que nós materializemos rapidamente o que é esta paz, o que é cessar-fogo. Qual é a sua proposta, a proposta da UNITA, no que diz respeito, por exemplo, ao destino desses prisioneiros, de um lado e do outro? Os daqui têm que ir para o lado do MPLA, os lá têm que vir para aqui. Portanto, nós não podemos concordar de forma nenhuma com o MPLA quando diz libertou 700 homens, aonde? Entregou a quem? Esteve a Cruz Vermelha, voltaram para as suas terras de origem, vieram para a UNITA. Não podemos acreditar. Para nós não fizeram nada. Não, isso não conta. Estão aqui também 3 mil, estão aqui pilotos. O dia quando formos a trocar prisioneiros, estes seguirão para Luanda. Os nossos devem vir para aqui, com o primeiro passo. Nesta altura vamos criar uma situação de confiança mútua. É um lugar comum dizer-se que Portugal e Angola têm relações históricas ricas, que duraram muito no tempo. Esse lugar comum não deve, todavia, invalidar o ponto atual dessas mesmas relações. Como é que classificaria as relações entre Lisboa e Luanda neste momento?
Bom, eu não estou envolvido nesta problemática das relações Lisboa-Luanda, mas por aquilo que eu ouço e vejo, são excelentes. E com a UNITA? Não são aceitáveis. Isso significa então que pela primeira vez o Dr. Savimbi admite que há relações, contactos entre Portugal e a UNITA. Bom, portanto, nós temos o nosso representante em Lisboa, é conhecido, é sabido, embora algumas vezes os governantes dizem que não sabem, mas estão lá, não têm encontrado nem os entraves na sua ação. Também temos lá estudantes, nunca tivemos problemas com eles. Portanto, eu penso que há um mínimo que se pode aceitar. Como é que gostaria que as relações entre Lisboa e a UNITA evoluíssem? E falo-lhe agora do presente, ou de um futuro muito próximo, muito imediato. Bom, eu fico admirado porque logo depois de Badolite, dois países europeus importantes, com que a UNITA não tinha relações, enviaram-me ou cartas ou embaixadores para falarem comigo. Que país, por exemplo? Escuso-me de dizer, mas fiquei confuso em sentir da parte de Portugal, mesmo nas mensagens que eles faziam relativas a Badolite, omitiam deliberadamente a UNITA. Felicitavam Mobutu, felicitavam Eduardo dos Santos. Bom, mas eu não me preocupo muito com essas coisas. Eu penso que a UNITA tem força suficiente no país e vai aumentar a sua força. É porque estamos aqui e um dia seria feliz se fosse mais rápido, mas um dia Portugal terá de rever a sua posição. Mas nós não vamos fazer nada. Portugal faz agora parte da CEE. Quais são os países da CEE que melhor compreendem as teses da UNITA? Bom, é a mesma coisa, portanto, os que estão sensíveis às teses da UNITA são aqueles que mandaram cartas, felicitações e que vão para frente, portanto, não quero dizer. Bem, falamos da Europa, não posso também deixar de falar dos chamados PALOPs, dos países africanos da social portuguesa. Houve alguma reação da parte deles ao encontro de Badolite? Sim, nós já tínhamos contactos com o presidente de Cabo Verde, Narciso Pereira, que é um homem de uma grande estatura. Conversei com ele, Badolite, recebeu já várias vezes no passado os nossos representantes, temos muito respeito por ele. E pensamos mesmo manter relações um pouco mais estreitas com ele, no desejo de ele nos dar conselhos, conhece melhor o MPLA, de formas a não perdermos esta situação favorável que conduz à paz. Também, com muita surpresa minha, eu tive boas relações com o presidente de Moçambique, Chissano, também que me recebeu bem, conversamos muito. Por que a surpresa sua, Gilberto? Porque não o conhecia bem, eu conhecia mais o falecido presidente Machel, mas ele foi de uma grande abertura, o que não só criou em mim muita simpatia e até projetos de podermos manter contactos, mas também, como posso dizer, que ultrapassou todas as limitações, porque não nos conhecíamos. Então restam apenas a Guiné e Cabo Verde. E São Tomé, perdão. Sim, também a Guiné. Conversei com o presidente Nino Vieira, a corrente passou, não conversei com o presidente Pinto da Costa porque estava muito ligado ao MPLA. O terreno não permitia, mas considero mais a conversa que tive com o presidente de Cabo Verde e de Moçambique como coisas mais importantes. Há anos atrás, disse o que disse a propósito da Renamo, e designadamente que não era um movimento de origem africana, exclusivamente africana, e que não lhe merecia um respeito enorme. Não estou a citá-lo textualmente, mas a ideia, tanto quanto eu me recordo, era essa. Neste momento, o presidente Chissano não excluiu a hipótese de vir a conversar com essa mesma Renamo. Será que também aí se enganou ou não se enganou, Sr. Tossagueiro? É que não nos enganamos. A UNITA mantém uma posição de não conversar com a Renamo. Mesmo quando fomos aos Estados Unidos, estivemos sob pressão enorme dos amigos americanos, não aceitamos. Mesmo estivemos sob pressão dos amigos sul-africanos, não aceitamos. A nossa posição mantém-se. O que nós queremos é, se o presidente Chissano quer conversar com a Renamo para acabar com o conflito no seu país, isso só lhe honra, só lhe engrandece. E podemos encorajá-lo, se for o caso. Mas a UNITA reconhecer a Renamo, não, nós somos homens de princípios, isso não vamos fazer. Nunca fizemos, não é agora. Houve alturas em que nós tivemos pressões grandes, mas não aceitamos. Não aceitamos porque não consideramos
que a Renamo tivesse sido uma libertação nacional que tivesse lutado em Moçambique, como nós lutamos em Angola. Logo, essa distinção para nós é fundamental. Voltando ainda às relações com Portugal, Portugal não tem uma posição monolítica, digamos assim, no que respeita à UNITA. Há divergências ou diferenças grandes entre as posições da Presidência da República, do Governo e dos partidos, e designadamente do partido que constitui o Governo neste momento, o PSD, e depois do Governo do PSD. Bom, não, eu não sei. A única coisa que eu digo é que o que eu acabei de dizer, que tínhamos um representante que é conhecido, que é Tácito, que trabalha, de facto, e que os governantes fazem tudo por ignorá-lo nas declarações, também um outro facto. Que haja personalidades que tenham mais simpatia para a UNITA, isso também é um facto, nós sabemos. Mas não gostaríamos de entrar neste capítulo, queríamos é que Portugal tomasse uma posição comum. Por quê? Porque, como estou a dizer, dentro de 6 meses a UNITA é uma força incontornável em Angola. Estou a dizer, estamos aqui no mês de julho, até novembro a UNITA é uma força incontornável. Como é que vamos tratar dos problemas nossos comuns? Vamos fazer como? Vamos fugir sempre. E certos países europeus, estou a dizer, que tiveram também, por razões de economia, etc., tiveram dificuldades em estarem em contato conosco. Mudaram rapidamente, é assim que se faz a política. A política não está feita, a política faz-se. Então, pensa voltar a pedir um visto para visitar Portugal? Não. Qual é a razão que o levaria a não querer ir a Portugal? Não, significa que tenho um calendário muito pesado, vou visitar vários países africanos e vou para os Estados Unidos. Daquela vez, quando eu pedi o visto, estava no meu programa. Visitar países europeus, e entre eles Portugal, depois do meu regresso dos Estados Unidos. Desta vez, tenho um calendário muito ocupado para visitar países africanos, são mais de 10, e depois vou para a América. Da América também passo pela Europa e veremos. Não tenho programa de ir para Portugal, mas veremos. Bem, fala-se muitas vezes da possível cooperação entre Portugal e Angola. Concretamente, em que planos é que essa cooperação se pode manifestar e desenvolver? Bom, nos meus discursos eu nunca variei. A UNITA na sua direção e a UNITA no seu povo, nos seus militantes. Nós estamos ligados sentimentalmente a Portugal, nós falamos português, nós ensinamos em português. Nós temos um conhecimento profundo de que a reabilitação da administração de Angola passa pela cooperação com Portugal. Mesmo economicamente, temos que trabalhar com Portugal, porque aqueles que querem investir, têm dinheiro, mas não têm o conhecimento social de Angola. Logo, nada está alterado. Pensamos que Portugal precisa de ser mais aberto, para não ver só Angola com o MPLA, mas Angola com os angolanos. E nesta altura facilitaria, mas no entanto, nada posso dizer que tivesse criado um entrave na nossa comunicação, nem na nossa compreensão de Portugal. Portugal sabe que uma Angola independente, realmente independente, agora estão a tratar como uma Angola que não é realmente independente. No meu conceito, a Angola de agora tem muita influência estrangeira em que os angolanos são livres de decidir. Mas um dia, e esse dia não está muito longe, um dia quando os angolanos puderem decidir livremente, haverá um país soberano. E este país soberano poderá determinar claramente os seus interesses. E também interesses dos seus amigos. E penso que esse governo soberano terá em consideração a posição de Portugal. Portugal tem uma posição única, ímpar em relação a outros possíveis parceiros. E Portugal tem de se preparar para isso. Hoje falar do plano Mini Marshall, discutiram com quem o plano Mini Marshall. Isso significa então que Lisboa nunca contatou a UNITA, quer o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Secretaria de Estado da Cooperação, nunca contataram a UNITA na perspectiva da aplicação desse futuro plano Marshall? Não, nunca, absolutamente nada, estamos a ouvir nos jornais. Não é grave, porque até terem avançado já alguma coisa para nós podermos depois rever, também é um passo em frente. Contudo, a minha percepção do que vai ser a Angola da manhã é um país que vai tentar por todos os meios firmar a sua soberania. É muito importante isto, firmar a sua soberania. E nessa afirmação da soberania, determinarmos claramente quais são os nossos interesses. E como somos um país pequeno, um país arruinado pela guerra,
vamos precisar, sinceramente, de apoio de outros países. Nesses países, Portugal é o primeiro parceiro. Também vamos tomar com Portugal quais são os interesses de Portugal. Porque interesses de Portugal não são necessariamente os angolanos, não é verdade? E nesta cooperação, Angola, Lisboa, Lisboa, Angola, Luanda, Lisboa, Lisboa, Luanda. Hoje a terminologia Luanda, Lisboa convém, amanhã talvez é Angola, Luanda. Lisboa representa Portugal, Luanda não representa Angola. Nós pensamos que o diálogo, o contacto, a cultura, a língua, tudo isto vai nos ajudar a ultrapassar pequenos problemas. Eu considero que tudo o que houve entre Portugal e a UNITA são pequenos problemas. Mas os pequenos problemas acompanham sempre os grandes problemas, né? Porque eu estou mais ou menos ao corrente do que se faz estes dias entre Portugal e Angola. Vender sapatos, vender vinhos, vender isso. Isso nós não queremos. Nós queremos uma cooperação séria. Uma cooperação séria que... O que é que seria uma cooperação séria? Uma cooperação séria, são projetos agrícolas, são projetos de transportes, são projetos de estradas, etc. Não é essa coisa de comprar, colocar, isso não. Isso não presta. Não presta porque são coisas que se vendem e tira-se o dinheiro rapidamente para Portugal. Não, é preciso fazer projetos sérios de cooperação econômica, de cooperação industrial, de cooperação educacional, industrial, com bancos, com seguro, de formas que não dê aso a que o indivíduo queira roubar um pouco mais rapidamente e pode. A estrutura tende a impedir que alguém roube rapidamente. É através dos bancos, vamos fazer transferência, leva o seu tempo, não é verdade? Uma coisa séria. E o que está a fazer hoje o MPLA, considero que não é sério. Os barcos vão lá, descarregam, levam-se o dinheiro. Um país como Angola não se pode permitir essa maneira de tratar. Isso, evidentemente, não dirá respeito apenas aos investimentos portugueses, mas a todos os investimentos a todos os outros estão a fazer isso. Neste fim de século, a interdependência é outro lugar comum. A interdependência tornou-se planetária. Há, em seu entender, alguma relação entre a política de Gorbachev e aquilo que está a suceder na África Austral neste momento, designadamente em Angola? Com certeza, com certeza. Que importância lhe atribui? Muita, porque até que o presidente Reagan e Gorbachev se tivessem encontrado, tivessem sentido, primeiro em Reykjavik, tivessem sentido que as grandes potências já não deviam se degladiar em conflitos regionais, que deviam encontrar uma maneira de cooperação ou de diálogo, não se passou nada. Continuamos em guerras em toda parte, no Afeganistão, no Camboja, na Etiópia, aqui em Angola, na Nicarágua. Mas, desde aquele tempo até agora, houve muito progresso. A Namíbia está às portas da independência. Os cubanos estão a sair de Angola, o que interessava imenso esta área. Os países africanos estavam impacientes em verem a Namíbia a continuar governada pela África do Sul. Nós, os angolanos, estávamos também impacientes em ver os cubanos continuarem cá. Logo, foi graças a essa cooperação entre os americanos e os russos que nós chegamos a ver esse princípio de paz, e mesmo não excluo que Badolite tivesse sido também uma consequência do entendimento que há entre os russos e os americanos. E a Europa também está a respirar, porque já há correntes dissonantes, se vamos renovar os mísseis, não vamos renovar. De todo o caso, o ambiente é mais de compreensão, é mais de procura de caminhos de paz, de guerra. Está então otimista? Estou otimista, estou. Um otimismo, muito otimismo e imprudência, mas eu estou razoavelmente otimista. Designadamente, por exemplo, no que respeita à retirada dos cubanos? Com certeza que isso é muito importante para nós. Há contactos entre a UNITA e os cubanos? Com certeza. Já tivemos 3 contactos com os cubanos para discutirmos, em primeiro lugar, a questão dos prisioneiros, se nós teríamos ou não mais prisioneiros cubanos para podermos libertar, mas também discutimos uma gama de problemas, porque gostaríamos que os cubanos desempenhassem também um papel em encorajarem o MPLA a negociar. Nessa altura ainda não houve Badolite, a última reunião que nós tivemos foi antes de Badolite, e os cubanos prometeram que iam dizer ao MPLA que realmente eles tinham intenção de se retirarem, iam respeitar os acordos de Nova Iorque, e por isso mesmo o MPLA faria muito bem se já começasse a negociar com a UNITA. E também quisemos conversar com os cubanos o que é que será do futuro, as nossas relações futuras,
porque eles tinham a impressão de que o que a UNITA quer é ver todo o cubano no Rio, etc. Mas não. Se os cubanos saem de Angola com uma força de ocupação, os cubanos estiveram aqui durante 14 anos, nós não queremos fazer o processo do seu comportamento, porque eles já estão a fazer. Quando se fala do Ochoa e os outros, está-se a compreender claramente que Cuba já está a fazer o processo da sua intervenção em Angola. O que nós desejávamos é que houvesse uma cooperação diplomática, cultural, desde que Cuba fosse a respeitar a soberania angolana. Estamos a discutir isso com os cubanos, temos encontrado muita abertura. Quantos prisioneiros cubanos têm neste momento? Isto aqui eu não sei, porque isto é mais com o chefe de Estado-Maior da Informação Militar. Deve haver alguns, mas já não são muitos. Já libertamos tantos. Agora, o que falta deve ser pouco. Dezenas? Centenas? Não, nunca centenas, nunca atingimos centenas. Bem, tem contactos com os cubanos e tem também contactos com os soviéticos? Também tentamos uma abertura para os soviéticos, ainda não tivemos resposta, mas também estamos otimistas neste campo que vamos ter uma resposta este mês, penso que sim. Porque é muito importante discutir com os soviéticos, é que têm interesses na área de Angola, dizem eles, não a nós, mas aos outros. E nós queremos compreender que são esses interesses, como é que nós podemos ser úteis na abordagem desses interesses. Quais são as equações que nós podemos traçar em conjunto e encontrar soluções. Ainda na perspectiva do processo de paz se concretizar, com um governo de transição ou não, com eleições ou não, mas enfim, com uma Angola em paz, como é que delinearia o futuro dessa Angola para a próxima década? Quais os grandes desafios, quais as grandes dificuldades? Qual a aposta? O primeiro desafio de Angola, esta aqui é importante, portanto, ganho esse desafio, outros vão ser ganhos, porque temos um povo generoso e trabalhador, temos um país rico. O maior desafio que começa agora é o da paz e do entendimento entre os angolanos, para não precisarmos mais de armas, não precisarmos mais de energias que vão se dedicar a atividades afins e concentrarmos o nosso esforço no trabalho político de unidade do país, dos homens, e definirmos claramente as nossas prioridades econômicas. E também, feito isto, determinarmos claramente a nossa política estrangeira. Mas o que condiciona tudo isto é uma verdadeira paz. A paz não basta os canhões se calarem. Também é preciso que de parte e de outra as pessoas se entendam. As pessoas não pensem que o indivíduo nascido em Cabinda é inferior ou superior, nascido em Luanda. Isso é que tem de acabar. Porque assim os angolanos vão se sentir todos uma mesma família. E os angolanos têm uma energia enorme e têm a capacidade de recuperação muito grande que eu conheço. Trabalhei com eles, não trabalho em nenhum escritório como em Luanda. Conheço como é que os angolanos reagem se têm oportunidade. Os dirigentes da Angola têm a obrigação de dar essa oportunidade aos angolanos. Logo, teríamos de determinar quais são os eixos da nossa política externa, que passaria, em primeiro lugar, pelos países vizinhos. É importante para nós, a Namíbia, a Zâmbia, o Zaire, o Congo. Depois, por Portugal e países africanos de expressão portuguesa, Brasil, depois países europeus, América, etc. Mas precisamos de uma política coerente. E eu tenho visto muitas vezes, com um pouco de tristeza, que um governo como o do MPLA não tem nenhuma política. O presidente diz uma coisa em Luanda, o seu embaixador em Lusaka diz outra coisa. Um outro, bem entender, em Paris também diz outra coisa. Não pode ser. Um país não pode ter essa política, porque não cria respeito. E nós gostaríamos de ter uma política não defensiva, mas ofensiva, também coerente. E esperemos que até lá a Namíbia seja independente, até lá a questão da África do Sul tenha entrado no progresso. Ouvimos ontem pela rádio que o presidente Bota teria recebido Nelson Mandela, já é um bom princípio. É para ver se os conflitos que ocuparam a atenção dos africanos até aqui vão deixar de existir, para podermos pensar em fórmulas mais coerentes economicamente. Também ouvimos com satisfação que os Estados Unidos perdoaram a dívida de um certo número de países africanos, está muito bem, mas eu não gosto disso, porque nós não podemos ir pedir e depois não podemos pagar, nós não criamos confiança nenhuma. Devia-se pedir aquilo que se pode pagar ou não se pedir nada e fazer um esforço nacional.
Sr. Presidente, uma última pergunta. O que é que sente um homem que há mais de 2 décadas luta na mata, de armas na mão, quando os objetivos que fixou estão tão próximos de ser alcançados? Não, naturalmente, portanto, lutamos sempre pela paz, quisemos sempre a reconciliação nacional em Angola. Está a surgir a oportunidade. É verdade que nós temos que trabalhar mais para podermos consolidar a paz, mas não representa para mim uma grande mutação, porque só fizemos a guerra porque não tivemos a oportunidade de fazermos a paz. O momento em que a história nos permitir ter espaço para trabalharmos política e economicamente, eu penso que nós estamos tão preparados para estarmos cá na mata como provamos que estamos preparados, como também vamos mostrar que estamos preparados para viver nas cidades e fazermos o trabalho que a história nessa altura vai pedir de nós. Dr. Savimbi, muito obrigado por nos ter concedido esta entrevista. Muito obrigado. No decorrer desta entrevista, e como tivemos a oportunidade de ouvir, questionado sobre se voltaria a pedir um visto para Portugal, Jonas Savimbi respondeu que tal não está nos seus planos imediatos. Na verdade, esta resposta significa que o líder da UNITA não gostaria de correr o risco de ver de novo recusado um tal pedido, recusa que, aliás, e tanto quanto podemos saber, o governo português não repetiria necessariamente. Em nome de todos quantos fizeram e levaram até si este programa, boa noite.